Café pronto, conhecimento na mesa. Começa agora o primeiro Café com a MyFarm, estreando com a doutora Fernanda. Prazer estar aqui hoje. Doutora, se apresenta pra galera antes da gente começar. Claro, eu me chamo Fernanda Figueiredo, sou médica, sou pós-graduada em endocrinologia, em lipedema. Trabalho com pacientes no tratamento de emagrecimento, lipedema, hipertrofia e reposição hormonal. Nossa primeira edição de um novo projeto que a gente está desenvolvendo. Só, que honra fazer parte, né? O primeiro Café com a MyFarm. Muito bom, gostei. Exatamente. E falando de uma temática extremamente importante que a doutora tem, é uma referência aqui da nossa região, que é sobre o lipedema. Sim, amo tratar o lipedema. Doutora, para quem não sabe, o que é o lipedema? Então, o lipedema é uma doença com provável origem genética, né? Uma doença crônica, inflamatória, que ela geralmente aparece em 3 fases na vida de uma mulher, onde ela se intensifica. Que é na menarquia, quando a mulher tem a primeira menstruação, na gestação e no período do climatério, que é justamente os períodos em que tem aquela oscilação hormonal e aí a doença acaba ficando muito mais evidente, né? E ela também apresenta alguns sintomas característicos, né? Dor ao toque, aparecimento de hematoma, a mulher não sabe se bateu, do nada aparecem hematomas, muito edema, peso, e ela tem classificações. Ela é dividida em 5 tipos e 4 estágios. Perfeito. O tipo 1 é aquele que se concentra mais em região de quadril, o tipo 2 vai até a região acima do joelho, tipo 3 pega a perna toda, e aí tipo 4 tá região de braços, e tipo 5 é a panturrilha isolada. E aí isso acaba confundindo muito, porque geralmente fala lipedema, o povo já imagina a perna inteira, né? E existem casos que tem só no quadril. Região aqui de panturrilha tá tudo normal, mas no quadril tem um acúmulo de gordura inflamatória de lipedema. E aí a gente vai para os estágios. Os estágios são os estágios da inflamação da doença. A gente tem estágio 1, estágio 2, o 3 e o 4. E tudo isso vai mudar com as características da inflamação. O tipo 4 é o estágio mais inflamado, que é onde a doença pode evoluir para um linfedema, que é outra doença que é muito confundido com o lipedema, né? Grandona as pernas. Isso, o linfedema. O que o pessoal acaba confundindo com elefantíase. Exatamente. O linfedema, ele geralmente é unilateral. O linfedema, ele pega as duas pernas. Se eu tenho lipedema na perna direita, eu vou ter na esquerda. O linfedema não, geralmente ele é unilateral. E o lipedema, ele poupa mãos e pés. O linfedema não, ele já acomete ali região de mãos e pés. E o lipedema em estágio 4 pode sim evoluir para um linfedema, prejudicando muito mais a saúde dessa mulher, né? Então a gente tem, assim, só para exemplificar, a gente pode ter uma pessoa de grau 2 com o tipo 4? Pode. Entendi. Pode. Entendi. Então há vários tipos de lipedema, fazendo essa correlação entre elas. Por isso que é tão importante a avaliação, né? O diagnóstico é clínico, né? Então a gente precisa coletar ali durante a anamnese os sinais e sintomas daquela paciente e realizar o exame físico, né? Para poder classificar ali e diferenciar de celulite, porque muita gente acaba confundindo lipedema com celulite, né? E é diferente, tem essa diferença. E o exame físico faz muita diferença no diagnóstico. E qual que é essa diferença, doutora, para o pessoal que está em casa conseguir, assim... eu sei que não dá para fechar uma certeza, mas conseguir diferenciar. Olha, os sintomas clássicos, né? Paciente que sente muita dor, aparecimento de hematomas. E na parte de exame físico, você vai fazer a palpação daquela região. Geralmente, na região que tem lipedema, é como se você passasse a mão e sentisse uns nódulos. Aquilo a gente chama de fibrose, né? A gordura do lipedema, ela é diferente. Ela tem a presença de fibrose. O processo inflamatório é maior. Um paciente com celulite, ele responde bem à dieta, atividade física. Já um paciente com lipedema, o tratamento é diferente, ele não tem a mesma resposta. Às vezes a paciente até emagrece, fica com a cintura fininha, mas com aquela perna, com aquele aspecto de obesa. Então o tratamento é diferente do tratamento somente de obesidade. E aí isso acaba frustrando muito as pacientes, né? Porque, nossa, eu treino tanto, doutora, eu faço dieta certinho e eu não vejo melhora nas minhas pernas, eu não consigo usar short, eu tenho vergonha de usar vestido. E, indiretamente, o psicológico dessas pacientes fica bem abalado. Elas têm histórico até de depressão, de pacientes com lipedema em estágios mais avançados. E é aquelas também, assim, eu acabo
Chegando na farmácia, o pessoal comentando muito daquela sensação de perna cansada, principalmente ali, depois a pessoa fica o dia todo em pé. Exatamente. Dizem que lateja também. Sim, aí a gente entra com as estratégias, né, para melhorar isso e dar uma maior qualidade de vida para essa paciente, que é uma doença que não tem cura. Se alguém falar para você, vou curar seu lipedema, não existe, não tem cura. Mas tem um tratamento conservador que a gente consegue melhorar muito. Inclusive, esse tratamento a gente faz com uma equipe multidisciplinar, né? Então, é bem importante ter um nutricionista com uma dieta mais anti-inflamatória, ter ali a parte do fisioterapia, com terapias compressivas, a esteticista realizando drenagem linfática, o personal trainer direcionando o treino para essa paciente. A paciente de lipedema, dependendo do estágio, ela tem que treinar com pouca carga, né? O cardio da paciente de lipedema. O melhor cardio para um estágio mais avançado é a bicicleta. E a bicicleta é o que tem menor impacto, é o melhor cardio para essa paciente quando ela está num estágio mais avançado. Corrida é o pior cardio que existe para paciente de lipedema. O que acontece? Eu tenho pacientes que têm lipedema tipo 3, que são maratonistas. Elas correm maratona. Elas amam correr. É a vida delas correr. Então, o que eu fiz? Preparei o corpo dessa paciente para poder enfrentar uma maratona, né? Com dieta anti-inflamatória, medicações, meias compressivas durante a prova e tudo isso proporcionando uma maior comodidade para ela, para não ter tantos colaterais. Da musculação não sabia. Quem tem lipedema tem que ser o treino de carga No leve. início tem que ser com pouca carga, né? Treino de baixo impacto. Por exemplo, uma paciente com estágio 3, 4 avançado, você coloca muita carga nessa paciente, ela faz o treino, no outro dia ela tá cheia de hematomas, com muitas dores, e não sabe por quê. Porque ela tem uma fragilidade capilar muito grande, e aí você faz muita pressão, entendeu? Aí tem esse extravasamento de hemoglobina e aparecem esses hematomas de forma aleatória. Então, no início, são poucas cargas. Não que ela não vá evoluir com grandes cargas. Eu tenho paciente hoje que treina bem pesado, que tem estágio 3. Mas a gente preparou o corpo dela para isso. Manejo. Isso. E doutora, vamos dizer assim, qual que uma pessoa que hoje parece que a gente tem bem mais informações a respeito do lipedema, né? Eu lembro que mais ou menos há uns 10 anos atrás não se falava muito sobre o lipedema e eu admito que eu nunca Exatamente, inclusive eu não tive lipedema na faculdade. Exato. O que acontece? O lipedema sempre existiu. Em 1940, um médico chamado Edgar Vance falou sobre o lipedema em um livro, mas ninguém deu importância. Somente em 2022 que ela foi reconhecida como uma doença. 2022, recebeu o CID-11 e foi de fato reconhecido como uma doença. Em 2023 aconteceu o primeiro congresso mundial sobre lipedema, que aconteceu na Alemanha, e em 2024 teve o primeiro congresso brasileiro sobre lipedema. Então é uma doença nova de fato, e tem excelentes profissionais que às vezes não conseguem diferenciar isso porque de fato é uma doença nova. Muitos profissionais não tiveram isso na faculdade, né? Então agora que está tendo conhecimento, tendo mais estudos, mais artigos falando sobre a doença, e meio que agora deu um boom, né? Todo mundo agora fala de lipedema. E isso é bom, porque muitas mulheres receberam o diagnóstico, hoje elas não se sentem tão culpadas em saber que tem a doença, conseguem buscar mais ajuda, porque antes elas ficavam super frustradas com isso. E muitos profissionais buscaram conhecimento, né? Só que infelizmente ainda tem ali uns diagnósticos, né, subdiagnosticados ali, que às vezes é celulite, o povo fala que é lipedema, ou às vezes todo mundo tem lipedema e na verdade não é lipedema, então acaba tendo essa confusão ali no diagnóstico. E por isso a importância de procurar um profissional. Alguém que consiga, porque o diagnóstico ele é clínico, né? A gente faz o exame físico, mas tem alguns exames complementares que podem auxiliar nesse diagnóstico. Um deles é a ultrassonografia dermatológica para identificação de lipedema. A gente faz essa ultrassom, nela é possível medir o tecido subcutâneo, e com isso é possível até acompanhar a evolução dessa paciente, se está reduzindo o tecido subcutâneo, né? Caramba. A gente consegue acompanhar isso. Ajuda demais. Que legal. A senhora faz? Não faço, que legal. Sim. Não sabia que tinha. Tem. Achei que de fato, que era total só no... Não, tem auxilia, a gente consegue solicitar, né? Tem vários ultrassonografistas na cidade, inclusive, que faz.
Aí é só saber o jeito de pedir, que é a ultrassonografia dermatológica para pesquisa de lipedema. Que legal. E doutora, assim, parece... o lipedema, ele tem uma idade, assim, que fala assim, não, aqui pode ser que a pessoa, por um histórico genético, pode ser que nesse momento essa pessoa comece a ter. Tendo visto que minha mãe tem, minha avó provavelmente teve, uma idade... É assim, o lipedema você já nasce com lipedema, né? Você não vai desenvolver, tu tem um lipedema, só que ele vai ficar mais evidente naquelas fases que eu expliquei, que é na menarque, na gestação ou no período do climatério, que é onde tem aquelas alterações hormonais, né? E aí ele acaba ficando mais evidente, aí que você começa a pensar, nossa, acho que eu tenho. E geralmente quem tem um histórico familiar ali de alguém também, a avó, a mãe, a tia, ou às vezes a família inteira tem aquela característica. E antes só reclamava de perna cansada só. Só de perna cansada. E o negócio é muito mais embaixo. Muito, muito mais, né? Hoje tem até a cirurgia específica para o lipedema, né? A gente sempre inicia com tratamento clínico, mas tem a cirurgia, que é uma lipoaspiração diferenciada, ela é diferente da lipo normal, é uma lipo específica, que aí você consegue encaminhar essa paciente para realizar a cirurgia e, assim, o resultado é maravilhoso. Só que é aquela história, não tem cura. Então, tu fez o tratamento clínico, fez a cirurgia, você tem que cuidar o resto da vida. Se você descuidar, volta. E às vezes pode voltar até pior. E uma coisa que eu imagino e acredito que aconteça muito é que a própria mulher acaba normalizando o sintoma. Exatamente, já acontece bastante, tipo assim, o paciente chega, você sente peso nas pernas? Não sinto. Aí a gente inicia o tratamento, aí ela volta, nossa, doutora, eu tô sentindo minhas pernas tão leves, eu nem imaginava que pesava tanto. Nem ela tem noção do que é aquilo. Caramba. Desse jeito. E hoje, doutora, muita recorrência de consultório de lipedema? Sim, muitas mulheres procurando. E assim, quando a gente inicia... A primeira coisa assim que eu consigo ajustar é a dor, né? Que é uma das queixas bem recorrentes dessas pacientes. Elas reclamam muito de dor. E quando a gente, nossa, doutora, eu não sinto mais dor, eu consigo fazer minha caminhada sem dor, eu consigo trabalhar sem dor, é uma vitória para elas. Que legal. E doutora, eu imagino que o sono acaba impactando, pega alguns hormônios, exemplo, cortisol. Sim. No agravamento? Na verdade, tanto do lipedema, né, mas como no emagrecimento geral, né, principalmente ali no período do climatério, que às vezes a pessoa quer, vamos saindo do lipedema e indo mais para a parte do emagrecimento. A pessoa às vezes quer emagrecer a pulso, né, tipo, minha amiga tá usando tal medicação, vou usar também, ela já perdeu tantos quilos, eu vou perder também, e aí ela começa a tomar, vai aumentando dose e nada acontece. Fulana perdeu 10 quilos, só perdi 1, e aí? E aí tá na estratégia, você tem que ver todo o corpo dessa paciente. Por exemplo, uma paciente que tá ali com a insulina acima de 10. Perfeito. Ela já tem uma resistência insulínica. Eu tentar emagrecer com resistência insulínica é tentar emagrecer com freio puxado. O resultado é muito lento. Outra coisa, ferritina. Ali acima de 200, 250, a paciente já tem um processo inflamatório acontecendo ali que vai travar todo o seu metabolismo. Então, se eu não trato aquela inflamação ou não melhoro a taxa dela de ferritina, vai ter dificuldade. Cortisol, a mesma coisa. Se eu tô com cortisol muito alto, o paciente vai ter dificuldade no emagrecimento. E FSH, né, ali acima de 40 anos. A mulher acima de 40 anos com FSH alta, ela já tá ali entrando no período do climatério. Então é preciso ajustar isso, senão ela também não consegue responder bem ao tratamento. E é essa estratégia que falta. Por isso que é tão importante você fazer um acompanhamento com um profissional. Que às vezes você iniciar o seu tratamento por conta própria e não ajustar, o resultado não vem. E doutora, como que é esse manejo do paciente, desde o diagnóstico até o tratamento dele? Então, ele vem, a gente faz a anamnese, faz o exame físico, solicita os exames laboratoriais, exames de imagem, e aí de uma forma integrada eu consigo individualizar o tratamento para aquele paciente, melhorando todas as deficiências. Geralmente, a paciente que tem lipedema, ela tem obesidade associada, não são todos. Tem paciente que não tem obesidade e tem lipedema, mas a maioria tem associado. Então, a gente inicia o tratamento do emagrecimento, associado ao tratamento do lipedema, que é uma parte mais anti-inflamatória, né? E aí, a cada retorno, que ela volta ali entre 30 e 40 dias, a gente vai acompanhando a sua evolução e ajustando no que precisa. Legal.
com medicação para casa, medicação em consultório? Isso, eu trabalho com medicamentos injetáveis, medicamentos orais, manipulados, né, para manutenção, assim, é maravilhoso. E as questões hormonais também, né? Por exemplo, tem um estudo que fala que aproximadamente 47% das mulheres que têm lipedema têm doença ginecológica associada, como SOP, mioma, adenomiose, endometriose, TDPM. E o que essas doenças têm em comum? A dominância estrogênica, que é a falha da metabolização do estradiol e ela não tem uma boa resposta à ação da progesterona. Então, nesse caso, esses pacientes, a gente precisa desinflamar ela e muitas vezes precisa até utilizar ali a gestrinona, que consegue bloquear, né, essa ação do estrogênio, melhorando o lipedema e melhorando essa doença ginecológica que ela tem associada. Né? Então, assim, a gestrinona é um hormônio maravilhoso para quem tem lipedema, mas não é para todo mundo. Se eu tenho uma paciente que tem lipedema, mas não tem uma doença ginecológica associada, se eu dar gestrinona para essa paciente, eu vou piorar. Porque a gestrinona tem os efeitos colaterais dela, causa muita retenção. Então, nesse caso dessa paciente que não tem doença ginecológica associada, eu gosto de usar muito a drospirenona. Perfeito. A drospirenona, ela é um derivado do espironolactona, né? Então, ela consegue fazer o bloqueio ali do sistema renino-angiotensina-aldosterona, tem uma ação de mineralocorticoide e com isso vai diminuir a retenção dessa paciente de lipedema. Então, ela tem uma queixa, né, de muito edema associado, muita fibrose. E aí, a drospirenona entra como uma cerejinha do bolo. Melhora muito o quadro da paciente. Então, aquelas pacientes que, por exemplo, elas estão utilizando, fazendo ali protocolos de ganho de massa e acabam utilizando algum tipo de anabólico, algo no sentido, aí vem com uma oximetenolona, que acaba gerando um inchaço. A oximetenolona é péssimo para quem tem lipedema, né? Porque ela causa muita retenção, o ganho de massa muscular não tem toda aquela qualidade, né? Perfeito. Então, assim, ela não é indicada. Sem contar que, independente de qualquer hormônio que você vai usar na mulher, até mesmo na menopausa, que a gente vai fazer a reposição hormonal, a gente precisa preparar o corpo dessa paciente. O terreno biológico. Exatamente. Se ela chega ali, tá ali com sobrepeso, obesidade, os exames alterados, eu de cara entrar com hormônio para repor, eu vou piorar essa paciente. Colateral vai bater lá em cima. Muito colateral, vai ter a ação da aromatase e ela volta com queda de cabelo, acne, muita retenção. Então você precisa preparar essa paciente para ela poder receber esse hormônio. Não dá pra chegar lá. Minha amiga tá usando tal coisa, quero também. Não é assim. E doutora, infelizmente acontece muito. Muito. Às vezes elas já chegam lá com a prescrição que elas querem que a colega tá usando. E não é assim, gente. Acaba recorrendo a um graus ali pra tentar. Porque fulano de tal do TikTok indicou. E aí vem não só o agravamento do lipedema. Vou dar um exemplo. Tem uma paciente que chegou pra mim, tava utilizando o tizerpatida por conta própria, numa dose de 15 miligramas, ou seja, a dose máxima da medicação, né? Eu, desesperada, chance de desenvolver uma pancreatite. E associada, ela estava usando oxandrolona de 10 miligramas, dose única. Aí eu, meu Deus, já tirei o hormônio de cara, solicitei os exames, fiz todo o processo de desinflamar. Hoje, essa paciente, ela utiliza a tizerpatida de 5 miligramas, não tá com nenhum hormônio associado e ela já perdeu 16 quilos. E quando ela me procurou, ela já estava fazendo tratamento por conta há 40 dias e não tinha perdido nenhum quilo. Olha só. Ou seja, ela não estava respondendo. E uma dose, meu Deus do céu. 15 miligramas. Assustador. Nossa. Mas na questão da tizerpatida, o pessoal tem feito muita coisa errada, coisa errada. Esses dias mesmo a gente teve o conhecimento de uma pessoa que comprou essas aí paraguaias da vida, tal, doutora, a pessoa usou a ampola inteira. Ele aspirou a ampola inteira na seringa de intramuscular e foi. Meu Deus. E a pessoa simplesmente, claro, né, o hospital, pronto-socorro, deu, ainda bem, graças a Deus, não evoluiu para ter um rebaixamento de consciência, nada, né, por muita sorte, né, por muita sorte.
E a pessoa falou, não, porque ela viu no Reddit. O Reddit é um negocinho que tem lá tipo um fórum. Que um abençoado falou que era melhor utilizar uma ampola inteira e depois ir pequenas ampolas, pequenas doses ali. E o cara... Onde é que tá isso? Cadê o respaldo disso? Qual é o protocolo disso? Aí a pessoa prefere ir lá num Reddit da vida, ir lá numa fonte, numa rede social. Muita loucura. Gastando infinito, até às vezes nem compensando, se você parar para analisar, não compensa financeiramente. E assim, o que acontece é que eu pego bastante de pacientes que chegam até mim para iniciar o tratamento, que já está utilizando por conta. Às vezes ela chega já perdeu, não, doutor, eu já perdi ali 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, vou fazer a bioimpedância, essa paciente está sarcopênica. Dos 20 quilos que ela perdeu, mais na verdade foi massa muscular. Isso é péssimo. É péssimo, péssimo. Então, o que acontece? A paciente está evoluindo ali com uma sarcopenia. Se ela não muda isso, ela vai chegar ali na terceira idade evoluindo para uma osteopenia, que é a perda da massa óssea. Próximo passo, osteoporose. Né? O que acontece com uma idosa que tem osteoporose? Muito fraca. Qualquer coisa ela cai. Uma idosa que caiu, fraturou osso de fêmur, bacia, cadeira de roda. Chance de recuperação é especial. Então, assim... É mais sério do que pensa, gente. Não é só chegar e usar. Você tem que ter o acompanhamento, tem que fazer a manutenção da massa muscular, tem que ter atividade física, tem que ter a dieta batendo meta de proteína. Não adianta você querer comer por conta. Tô comendo bem pouquinho. Isso é péssimo. Quem tá no processo de emagrecimento saudável tem que se alimentar bem, tem que comer bem, principalmente proteína. Tem que ter carboidrato. E aí eu mesmo conheço a pessoa, fala assim, não, eu tomo porque eu não como quando eu tomo. Aí eu, mas cara, tu tem que comer, mano. Quando você não, nossa, eu já passei o dia inteiro sem fome, aqui à noite comi só um pedacinho de pizza. Exatamente. Aí eu fico pensando, mas e massa magra, cara? Tu vai perder massa magra. É difícil, é bem complicado. Então assim, sem contar que tem toda uma estratégia, né? Existe o set point metabólico. Perfeito. Né? O que acontece? O nosso corpo ele demora aproximadamente 2 anos para ele conseguir entender que ele emagreceu. Ou seja, tu atingiu o teu objetivo de peso, os 2 anos posterior é o mais importante do teu tratamento, porque o teu corpo vai ficar o tempo todo tentando lutar para voltar para aquele corpo que ele acha que é o corpo dele. E aí vem, que as canetas emagrecedoras causaram rebote e tal. Não é isso, é teu corpo tentando lutar. É o set point metabólico que acontece. E aí você tem que estar ali, regrado, não adianta. Chegou no seu objetivo, tem que manter a dieta, tem que manter a atividade física. E em muitos casos a gente mantém até a medicação, nem que seja com doses fracionadas. Então a gente tem ali uma estratégia, né, de acompanhamento. Não vai ser o acompanhamento todo mês, mas ali a cada 3 meses, a cada 4 meses é preciso fazer uma avaliação para a gente ir ajustando o que precisa para essa paciente conseguir seguir com o emagrecimento saudável e duradouro, né? É tanto que eu tenho comigo que o grande problema que a gente vai ter vai ser a sarcopenia. Sabia? Pelo tanto de paciente que vem utilizando tal. Inclusive, então, nos Estados Unidos, eles já estão até procurando medicações. Tem o bimagrumab, que é uma medicação que ela vai vir os análogos para emagrecimento e vai ter associado medicação para ajudar no ganho de massa muscular. Então, assim, a medicina já está até buscando isso, justamente pensando nisso daí. Né? Então, assim... Mas mesmo hoje em dia, eu acredito que daqui a uns anos o desafio não vai ser o emagrecimento, literalmente a manutenção desse emagrecimento. Porque assim, se a gente parar para analisar, nos últimos 5 anos a gente teve um aumento assim, exponencial na oferta terapêutica, na qualidade das moléculas, na qualidade não que as moléculas antes eram ruins, pelo contrário, mas a possibilidade de diversas vias de administração. Sim. Aí as canetas emagrecedoras, que já existiam, só que ganharam uma popularização e também devido a um fomento do mercado. Agora você imagina, se hoje elas já estão tendo essa resposta terapêutica, que é uma resposta terapêutica considerável, imagina daqui a 5, 10 anos com as novas moléculas que não saem. Ou retatrutida, né, que está vindo aí com 3 vias de ação, né, pegando ali a parte do glucagon, então promete ali um emagrecimento mais saudável. Só que eles também já estão pensando nisso, né, recentemente lançaram o orforglipron nos Estados Unidos, que é como se fosse o Ozempic oral, né, então assim,
para o emagrecimento em si, ele não tem a mesma potência de um Mounjaro. Mas para a manutenção desse peso, né, o paciente ele que parou de usar as canetas emagrecedoras e vai fazer a manutenção, é uma excelente opção. Perfeito. Ainda não chegou no Brasil, mas já foi lançado nos Estados Unidos e eu acredito que logo, logo vai estar por aqui também. Acho que é só questão de tempo agora. Isso. Talvez, né, tendo em vista o assunto regulatório, a TIS, o Mounjaro já previamente aprovado. Né? Então, é uma questão de tempo para a indústria também ter. Então, assim, graças a Deus o mercado está sendo bem promissor nessa questão, assim, de prevenção realmente, né? Porque hoje você cuidar da sua saúde é a prevenção de doenças, principalmente cardiovasculares. Totalmente, né? Totalmente. E doutora, voltando a essa correlação da tisepatida, semaglutida e o lipedema, né? Todo paciente com lipedema, ele meio que precisa passar por uma... Então, o que acontece sobre o Mounjaro, né? Tem vários artigos americanos mostrando os benefícios do uso do tisepatida no tratamento do paciente que tem o lipedema. O que acontece? Ele vai atuar numa via chamada ERK, que é uma via pró-fibrótica e pró-inflamatória. Então, ele vai diminuir os índices de interleucina 6 e TNF-alfa a nível de tecido adiposo. O que isso quer dizer? Ele vai agir diretamente desinflamando aquela gordura do lipedema e diminuindo a fibrose. Então, é uma excelente medicação para paciente que tem lipedema e para que tem lipedema com obesidade associada. Então, é uma medicação incrível. Porém, tem pacientes que têm resistência ao GLP-1. Né, uma sensibilidade muito, muito grande, tem uns efeitos colaterais muito grandes. Então, assim, nesses casos, a gente vai ter que tatear essa paciente, às vezes faz uma dose mais fracionada, a dose mínima é 2,5. Geralmente faz uma dose de teste ali 1,25, vamos ver como que vai responder, ou faz ali uma dose mais fracionada a cada 15 dias. É por isso que é totalmente individualizado o tratamento, não dá pra gente, né, porque cada paciente vai responder de um jeito. E assim, eu tenho um paciente que não conseguiu utilizar a tisepatida de jeito nenhum. Não conseguiu. Então, hoje tem resultado, mas com outras estratégias. Mas assim, a maioria responde super bem e o resultado é incrível. Eu já até vi, não faz muito tempo, um artigo falando que, além, claro, do paciente resistente devido ao aumento exponencial dos efeitos colaterais, mas também uma porção dos pacientes pequena, mas uma porção que existe que são totalmente resistentes aos análogos do GLP-1. Independente se é SEMA, teaser, o que for. É verdade. É como se fosse um polimorfismo no receptor ali. Exatamente. Que não deixa e não dá esse processo de japonismo. A gente acredita que o retatrutida, né, vai vir para sanar a situação desses pacientes, que vai pegar a via do glucagon. Mas é bem individualizado. Por exemplo, paciente que tem compulsão, às vezes ele também não responde bem ao tisepatida. Aí a gente tem que associar um outro controlado junto ali, um naltrexona, bupropiona, né, para ver se consegue sanar a situação daquele paciente. Então é tudo muito individualizado, assim. Mas por isso que é importante o acompanhamento, que a gente vai, né, tateando e organizando ali a cada retorno. E além disso, doutora, você pensa só, agora aquele paciente que está usando de maneira inadequada, sem a procura de um profissional, o risco que ele não está correndo em justamente não entender que existe algo a nível molecular acontecendo que vão ter ali os seus benefícios. O que aconteceu, né? Que recentemente falaram que muitos pacientes estavam evoluindo com pancreatite. Exato. Então é isso, né? Tem que ter esse acompanhamento com o profissional, que às vezes o paciente acaba utilizando por conta própria as doses, vai subindo dose, por isso que teve esse aumento ali de pancreatite, porque às vezes o paciente não tem noção, não faz um controle laboratorial, não tem um acompanhamento próximo, né? E infelizmente pode ter esse risco, né? Outro risco também é paciente que tem coleitíase, paciente que tem pedra na vesícula, o que acontece? O tisepatida, ele vai retardar o esvaziamento gástrico. Perfeito. Ou seja, quando eu como, teoricamente é para reduzir aquela vesícula biliar. Perfeito. Como tem um retardo do esvaziamento gástrico, ela vai demorar para esvaziar, já tem o cálculo que impede e vai demorar para esvaziar por causa do retardo do esvaziamento gástrico. Pode acontecer o quê? Uma inflamação na parede dessa vesícula, que a gente chama de colecistite, né? E outros casos mais graves que pode acontecer, esse cálculo sair de dentro da vesícula e parar no colédoco, causando uma coledocolitíase.
né? Então tem que ter muito cuidado no paciente paciente que utiliza, né, o tizepatida e tem colelitíase, tem que ter um acompanhamento próximo e muito cuidado, porque tem até uma certa restrição no aumento de dose, na indicação do tizepatida, né? Outra coisa que acontece muito, usei o Mounjaro, engravidei, o que acontece? Paciente que usa anticoncepcional oral, esquece, a eficácia tá totalmente destruída, porque retado o esvaziamento gástrico, você diminui a eficácia desse anticoncepcional oral, tu não tá protegendo essa paciente. Então, se tu tá usando o tizepatida e toma anticoncepcional oral, troca o método. Um Implanon, um DIU, porque o oral não é para você. Quando aí 9 meses depois... Bebê Mounjaro. E um monte de bebê semaglutida, né? Os bebês Ozempic aí. Então tem que ter muito cuidado nisso também. Doutora, a gente precisa ir encerrando porque o nosso café tá esfriando. Esfriou já o café. Já esfriou o café. Se a gente pudesse deixar um recado pra galera que tem, ou melhor, que não sabe ainda que tem lipedema e está com esses sintomas, o que você falaria para eles, como uma conscientização mesmo? Eu entendo a sua dor. Essa dor, ela não é frescura. Essa dor, ela existe, né? O treino que você tanto pega ali pesado na academia e não consegue reduzir aquele aspecto que você acha que é celulite, muitas vezes pode ser o lipedema. O tratamento é diferente do tratamento de emagrecimento. Não tem cura, mas tem tratamento, te proporcionando uma melhor qualidade de vida, melhorando a tua autoestima e posso te ajudar. Doutora, como que o pessoal te encontra? Eu atendo na Clínica Inova, né? Você pode estar entrando em contato na bio do meu Instagram também, @doutora Fernanda Figueiredo 1. Que vai estar aqui abaixo, galera. Aqui abaixo. E é só me seguir, qualquer dúvida pode enviar mensagem, a minha equipe vai estar preparada para te receber e tirar todas as dúvidas em relação à consulta, em relação a como que funciona, o diagnóstico, tudo certinho. E a doutora também estará no nosso podcast. Sim. Que esse episódio vai sair daqui a alguns dias. Esse aqui é só um cafezinho, uma prévia do episódio que virá. É só um cafezinho, só. Doutora, obrigadinho demais por esse café. Foi sensacional. E daqui a pouquinho, pra galera, muito mais informação no episódio do nosso podcast. Galera, até uma próxima. Se precisarem de qualquer coisa, bom, já sabem. Só chegar lá na farmácia, bora tomar um café, que a gente tá lá pra resolver. Até uma próxima, pessoal. Tchau.